Bom sábado novamente. Nós estamos aqui para apresentar uma pessoa muito importante. Quando a gente escolheu, eu falei assim, Weila, eu tenho uma pessoa, mas eu não tenho mais o contato. O pastor Moacir foi meu pastor em São Miguel Paulista, mas o Anthony era neném. Então, vocês imaginam que foi faz tempo, né? Ele, na sua moto, visitou a minha família por 2 ocasiões, porque a gente precisava de visita, foi uma bênção para nós. E eu falei, eu tenho a esposa do meu pastor, oi, não sei se você vai conseguir. Aí eu falei assim, manda esse tema, porque eu preciso desse tema, a gente quer falar sobre esse tema. E a Eila mandou, ela falou que aceita. E quando eu falei assim, agora deixa eu pesquisar sobre o que realmente ela fala, a gente achou um livro e falou assim, Eila, é o tema do sermão que a gente escolheu sem saber que ela era a autora do livro. Ou seja, não foi escolha nossa. O tema não fomos nós que pensamos, Deus pensou no tema. Porque a autora do tema aceita ouvir sem a gente saber que ela era a autora do livro. Tanto que as nossas crianças, ao final, vão receber o livro hoje, o presente do Dia das Crianças. É o livro, a autora está aqui, aproveitem. Esqueçam o relógio hoje. É um pedido que eu faço para vocês. Parar o tempo da Luciane, neuropsicóloga, para vir até aqui, se deslocar sem cobrar. Ela não cobrou, tá bom? Ela está dando o tempo dela, está dando o conhecimento dela. Então, por favor, só por hoje, esqueçam o relógio. Você é muito bem-vinda à nossa casa do Pai. O pastor Moacir mora no meu coração, é um grande pastor, fez muita diferença na nossa família quando estivemos em São Miguel. E a Eila tem uma lembrança singela, mas uma lembrança do Ministério da Criança para você. Luciane, que Deus te use, esqueça o relógio, não olhe para ele não está ali para você. E que Deus possa ser, mais uma vez, instrumento através de você. Obrigada, obrigada. Bom dia, querida igreja, feliz sábado. Eu agradeço o convite, é difícil aceitar que eu sou esposa de pastor, sempre tenho meus compromissos e muitas vezes sou chamada, hoje eu tenho falado muito não, mas porque a demanda, né, exige um outro tipo de trabalho. Bom, estou muito feliz, a igreja muito animada, estive ali atrás com as crianças, né, vendo a empolgação das crianças, quando as crianças podem ser crianças, porque o mundo digital tem atrapalhado, né, um pouquinho a questão da infância, de realmente deixar as crianças serem crianças. E é um pouquinho disso que eu vou falar hoje. Eu estou acompanhada junto da minha filha, a Sara, e uma amiga, a Rosana. E, de vez em quando eu saio, às vezes a minha filha nem sempre me acompanha, mas a Rosana, com muita frequência, está junto comigo. Bom, quero que vocês abram aí a Bíblia em 1 Samuel 1, 24. Vamos dar uma olhada neste texto e conversarmos, né, um pouquinho, as crianças também entender, né, qual é o propósito de Deus. 1 Samuel 1, 24 até o 28. Encontraram aí? Amém. Então, vamos ler antes de estudarmos a palavra de Deus. Querido e amado Deus, obrigada por este momento que vamos abrir a Tua palavra, fala ao nosso coração, acalma a nossa mente para que possamos entender o Seu propósito para a nossa vida, em nome de Jesus, amém. Quando o menino foi desmamado, Ana o levou à casa do Senhor em Siló. Embora ele ainda fosse pequeno, também levou um novilho de 3 anos para o sacrifício, um cesto de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Depois que sacrificaram o novilho, levaram o menino a Eli e Ana lhe disse: com certeza o Senhor se lembra de mim. Sou a mulher que esteve aqui anos atrás orando ao Senhor. Pedi ao Senhor que me desse esse menino e o Senhor atendeu ao meu pedido. Agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida, ele pertencerá ao Senhor. E ali adoraram ao Senhor.
A história de Samuel começa com Ana. Tem um livro que se chama Não Começou com Você. Diz que a nossa história começa com a história da nossa avó. Então, e a Bíblia fala ali de terceira geração, até a terceira geração, porque como a nossa avó pensava, os hábitos dela influenciam a nossa mãe, e a nossa mãe vai nos educar conforme ela foi educada ali, seguindo os mandamentos da mãe. Por mais que tivemos uma educação, às vezes, não adequada, mas muitas coisas nós vamos passando aos nossos filhos. Então, a história de Samuel começa com a história de Ana. Sabe, dizem que a mão que balança o berço é a mão que governa o mundo. E aí nós vamos falar, crianças, também de responsabilidade. E responsabilidade de pais. E olha, não está sendo fácil ser pais nesse mundo moderno. É fácil? Gente, eu eduquei meus filhos numa época que nós não tínhamos. Acho que o Mateus juntou um dinheirinho e comprou celular, ele mesmo, um celularzinho, quando ele tinha 15 anos. Aí, com 13 anos, a minha filha já queria celular, alguma coisa assim. Então, nós fomos educados em um momento que era muito mais fácil. Que nós enfiávamos nossos filhos dentro de casa, no quintal de casa, e eles estavam ali protegidos. E que não é essa a nossa realidade. Então, qual o papel, o nosso papel, ao tamanho da responsabilidade? E aí, a gente vê a história de Ana, uma mãe que levou muito a sério o seu papel. Popularmente, digamos assim, ela não brincou em serviço. Ana está ali do lado, no mesmo capítulo 2, na mesma época, a história dos filhos de Eli e seus filhos. De um pai que não levou a sério a educação dos seus filhos. Que outras coisas eram prioridade, que não se atentou a alguns detalhes que seriam muito importantes na formação daquelas crianças. E vocês sabem, né, a história. Mas Ana tinha orado pelo aquele menino e ele foi, ao ser desmamado, ele foi levado ao templo, foi devolvido, porque ela falou, se o Senhor me der, a ti eu vou entregar. E aí, quando o menino foi desmamado, e os meninos são desmamados por volta de, aqui no Brasil, a gente desmama por volta de 6, 9 meses, 10, 1 ano e meio, no máximo 2 anos. Né? E aí, mas as crianças daquela época diz, né, que os judeus desmamavam lá por 5 ou 7 anos. Aline, vem cá com o Arthur. Arthur, vem cá. O Arthur já tem 7 anos. Já imaginou, Aline, você chegar e entregar seu filho e deixar ele no templo deste tamanho? Imagina se ele tinha 6 ou 5 anos, Samuel. Olha o coração dessa mãe e esse menininho de 5 ou 7 anos que foi deixado lá para adoração ao Senhor. Ela foi cumprindo a promessa. Imagina, Aline. Imagina. E o Arthur. Mas Samuel, será que ficou triste? O que você acha? Não, ele acha que não ficou triste. Obrigada, Aline. Se o Arthur, que tem 7 anos, já é pequenininho, a gente deixaria? Imagina com um pouquinho menor. Mas imagina a situação deste menino, Samuel, esses 5 ou 7 anos que ele teve com a mãe foi muito importante. Porque ele foi um menino que depois nada mudou o que ele pensava. As crenças, Aline, que essa mãe colocou no coração daquele menino foi tão forte, tão impactante, que ele seguiu firme para o resto da vida, segundo os valores que ele aprendeu. E aí, Ellen White falava, né?
falava, e acho que a gente tem que pensar um pouquinho nisso, que as crianças não deveriam ter contatos ou não deveriam ir para a escola antes dos 7 anos. Porque é onde é muito importante, eles estão moldando parte da personalidade. E aí, hoje, a gente entrega o celular para eles com 1 ou 2 anos. Eu já vou começar a falar sobre isso. Então, entende o nosso papel. E aí, Ana, quando tinha 7 anos, deixou, e ela ia, Aline, uma vez por ano, ela subia a Jerusalém e levava uma túnica. Crianças, quem gosta de ganhar presente? Quem gosta? Ele, vem cá, você vai ganhar um presente. Você levantou a mão primeiro, né? Vou te dar um presente. Um presente para você. Você gosta de ganhar presente? Muito bem. Então, a Ana ia uma vez por ano ao templo e levava para Samuel uma túnica. Uma túnica. Sabe o que Ellen White fala dessa túnica? Ela era tecida. Cada pontinho, cada fibra dessa túnica era tecida com oração. Com oração. Não, pais, não negligenciemos o papel da oração. Se naquela época, sem TV, a Ana já orava tanto por seu filho, imagina hoje. Nós precisamos orar, 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 clamar. Nossos joelhos deveriam estar assim, ó, em calo. Do quanto nós precisamos orar para proteger os nossos filhos. Bom, eu quero que você coloque para mim algumas fotos. Vocês lembram dessa história, não lembram? Essa história aconteceu recentemente, impactada grandemente pelo mundo virtual. É uma família, pai, mãe e um filho, 2 filhos. Uma família lindíssima. Que algo aconteceu e esse menino de 14 anos acabou matando toda a sua família. E depois, né, estudos e delegados vêm falando que esse menino já mostrava algum comportamento violento nas redes sociais, já tinha algum conteúdo ali de agressividade. Mas que na noite que ele cometeu o crime, ele passou a noite acordado nas redes sociais. Como nós podemos dormir e deixar nossos filhos por aí? Vocês vão ver, daqui a pouco tem uma foto da Cracolândia. Você ia lá, a gente nem passa por lá, né? De medo. Você deixaria seu filho lá à vontade? Mas é isso que nós temos feito hoje. Damos um celular e aí nós não acompanhamos. Não vemos que tipo de conteúdo, mesmo sendo conteúdos bons. Ah, não, mas é um jogo educativo, é um desenho educativo. Ainda assim, vou mostrar para vocês logo, logo, em excesso, o prejuízo que ele vai causar. E aí, não podemos dormir com relação a esse assunto. Tem como tirar, proibir? Faz parte do nosso mundo as lições, as professoras, talvez, da escolinha mandam as mensagens, os recados, até para as crianças, com certeza os juvenis e os adolescentes, tem grupo, né, de adolescentes aí na igreja, mas a gente tem que saber usar com muito cuidado e com muita sabedoria. Esse menino foi influenciado num relacionamento com uma menina também de 15 anos, que estavam, né, se relacionando desde que eles tinham 8 anos, e que no último ano eles não se conheciam. O pai não deixou ele viajar para conhecer a menina no Mato Grosso. E essa foi a causa. E, sem conhecer, só através da amizade online, ele foi induzido e chantageado ao quê? A assassinar a sua família. Nem conhecia a menina fez chantagens e uma série de coisas, e o que aconteceu? Se vocês, eu
posso, né? Tenho muitos livros que eu leio sobre isso, já vou falar de alguns. Falar muito sobre os livros, como também posso falar muito sobre os casos que, às vezes, os adolescentes me contam no consultório, como, de alguma forma, foram assediados, como fizeram amizades com estranhos, o que tem nos jogos, o que eles fazem. E a gente, como pais, aí a gente acompanha o quê? O Instagram, o Facebook, o WhatsApp. Mas tem tanta coisa. Tem Discord, tem não sei o quê. Mesmo dentro dos jogos, você nunca vai lá. Você vai lá, vou dar uma olhada no Instagram com quem está conversando. Vou dar uma olhada no Facebook. Facebook. Tem muitos outros aplicativos, muitas outras coisas que nós não temos noções. E eles, como uma nação, nativos digitais, dão um lé na gente. Sabem de tudo, conseguem nos enrolar e nos enganar. E aí a gente tem que ficar muito esperto, tem que dar uma estudada, né, sobre várias coisas, inteligência artificial. Se você vai dar um celular ou um aplicativo ou um tablet para o seu filho, você também vai ter que dar uma estudada sobre isso, ficar um pouquinho espertinho, porque senão a gente é enrolado. Vamos lá, próximo. Mundo digital. Quantas coisas, né? Quantas coisas eles veem e acompanham, e o que isso está impactando, né, na vida deles. Crianças pequenas já conhecem aí, já estão com um aplicativo nas mãos, ou um celular, alguma coisa assim. O Conselho de Pediatria fala que criança antes de 2 anos não deve tocar, pegar celular. Não pode. Aí tem algumas pessoas, não, põe na frente, é só musiquinha. Não pode. É uma fase super importante para o desenvolvimento do cérebro, a fase mais importante para o desenvolvimento de várias janelas da oportunidade de inteligência, atenção, janelas da linguagem, da psicomotricidade. E aí as crianças antes de 2 anos. Tem um autor, esse mesmo aqui, ele fala que as crianças não deveriam ter celular antes dos 6 anos. Nenhum tipo de aplicativo antes dos 6 anos. E pasmem, os grandes criadores dos aplicativos ou das nossas grandes invenções, eles deixam os filhos usarem? Não. Os filhos deles não podem usar. Acho que não é um outro autor, ou esse, ele fala de um repórter, né, que foi perguntar para um da época, não lembro qual era, foi perguntar, o que seu filho acha disso? Como que ele ficou encantado, talvez ele foi o primeiro a ter acesso, já imaginou a primeira criança, meu pai criou o iPhone, e aí ele é o primeiro dele. E qual foi a resposta? Meus filhos não podem ter, ou os outros, meus sobrinhos, não, só podem ter depois dos 14, 15 anos. Nas casas deles, os funcionários que trabalham lá não podem ficar no celular ou nenhum aplicativo para não influenciar as crianças. Nenhum. Eles não verem as pessoas com celular ou com alguma coisa em casa. Já está no contrato, os funcionários. Por que será? O que está por trás disso? Eu tenho um paciente que ele é criador, game designer, que ele é criador de jogo. Cada jogo tem um objetivo. Então, tem jogo que é para criança passar raiva, ou para adolescente. Aí a mãe vem lá e fala com ele, para ele se acalmar, ele está muito irritado. Como eu vou fazer essa criança se acalmar se ele está num jogo que o quê? Foi criado para deixá-lo irritado, ou viciado em dopamina. Então, você cria o jogo, você coloca lá, tem jogos agora, né, que são viciantes, parece fácil, motivado, vai lá, cumpre uma etapa, vai para outra, chega no final,
eles colocam uma estratégia super difícil que a criança ou adolescente perde. E aí ele fica muito irritado, e ele não consegue parar, e ele quer voltar de novo no começo, até, sabe, aquela coisa que enquanto você não conseguir, você não para? É esse o objetivo de alguns jogos. Então, tem vários tipos de jogos com vários objetivos por trás disso. Alguns é para viciar, para a criança ficar longas horas. Lembre-se que quando você não paga o produto, você é o produto. Quanto mais tempo você ficar ali, mais lucro você está dando. Então, disso que nós temos que pensar. E aí, nós temos janelas de oportunidade que são desenvolvidas. Ficar num aplicativo tão pequeno vai ter problema de visão. Então, não pode. Então, são janelas da oportunidade que estarão sendo fechadas. E essas janelas, quando nós perdemos essa oportunidade, nós vamos estar depois tendo que fazer muito tratamento para que nós possamos estar recuperando o que foi perdido. Vocês sabem, vou abrir aqui uma massinha. Uma massinha nova, extremamente maleável, você pode trabalhar, fazer o que você quiser com ela. É assim uma criança. Essas janelas de oportunidade são momentos que a gente pode moldar e trabalhar bastante a criança. E depois de algum tempo, essa massinha vai ficar o quê? Dura. E aí você já não consegue mais moldar tão facilmente. Entende quando nós perdemos as janelas de oportunidades? Nós depois vamos ter que ter trabalho. Nós vamos, às vezes, ter que pagar profissionais e nunca mais será como foi, como se fosse trabalhado na hora e no momento adequado. Quanto é importante. Tanto de muitos transtornos, se tinha algum transtorno sensorial na minha época, ou na sua época, que a gente brincava, subia em árvore, caía na grama, andava de bicicleta e fazia várias coisas. Tinha algum problema de coordenação motora, a gente precisava de psicomotricista. Entende como as coisas são moldadas? Nossos hábitos. E aí, disso, da importância que nós temos que ter, porque esse aparelho tem, de muitas formas, o mundo digital, atrapalhado o desenvolvimento, atrapalhado a infância. Hoje as crianças não têm
sido ou não tem tido uma infância. E adulto feliz, criança feliz. Aí a gente tem um problema para o resto da vida. Problema de relacionamento, problema de sexualidade, problema de dificuldades, né, cognitivas, de atenção e várias outras coisas que eu já vou explicar para vocês, porque deixamos de fazer ou cumprir alguns papéis nesses momentos das janelas, das oportunidades. E eu coloquei só um pouco, né, porque são várias outras questões. Outra coisa, a gente está falando da sociabilização. As crianças que ficam muito no mundo digital, elas querem brincar? Larga um celular para a criança para ver se elas vão conversar. Agora, graças a Deus, teve uma lei que foi proibido, né, celular na escola. Mas antes eu perguntava para meus pacientes, o que vocês fazem? Na hora do recreio a gente fica com o celular, às vezes até sentado do lado, mas nem vê que tem um amigo, uma pessoa na sua frente. Se você não ter controle, quando você dá o celular, né, você tem que falar para seu filho, vai usar tanto tempo, tal hora, se chegar primo, tios, não usa. Mas é aquilo, né? Uma vez até eu tirei uma foto no Natal, na casa da minha mãe, um monte de gente, todo mundo sentado, cada um na sala com o seu celular, todo mundo quietinho, ninguém enxergando ninguém. Então, e a sociabilização. A sociabilização é muito importante, nós somos seres sociais, nós precisamos do quê? Olho no olho. Carinho, toque. Precisamos de abraço, que com a pandemia também deixamos, né, alguns hábitos. Precisamos vir assistir o culto na igreja. Isso faz bem para a nossa saúde mental. Então, e assim, eu falo para os meus pacientes, os pacientes que estão em casa, que não trabalham ou não fazem alguma coisa, e os pacientes que trabalham e são obrigados a sair de casa, que estão com depressão. Quem sara mais fácil? Quem sai de casa. Porque lá você sociabiliza, você recebe um elogio, um abraço, alguém te conta uma piada. É muito difícil tirar uma pessoa da depressão quando ela está só em casa. E aí entende a saúde mental dos nossos filhos? Essa semana a Lula sancionou uma lei, né, também que as escolas devem avisar, né, aí o Conselho Tutelar sobre automutilação e tentativas de suicídio, porque aumentou muito esse número. Mas os nossos adolescentes não querem mais sociabilizar. Eles querem ficar em casa, jogando, ou quando estão juntos, se a gente dá e não dá o controle para eles, eles não vão, mas ficam lá no celular, não conversam com você. E isso tem um impacto muito grande. Eu lembro que, da época da pandemia, os governos pediam, a OMS pedia que voltasse às aulas presencial, porque as tentativas de suicídio estavam muito grandes entre os adolescentes. Então, isolamento, ficar só aqui, tem um impacto muito grande na questão da saúde mental. Nós precisamos sociabilizar. Depois, para trabalhar, ou qualquer tipo de relacionamento, nós precisamos ter desenvolvido o quê? A sociabilização antes de tudo isso. Outro, vou passar. Bom, a depressão, transtornos de ansiedade entre crianças também. Já imaginou? As crianças também têm depressão e transtorno de ansiedade. Então, isso também é um fator que o excesso, né, do mundo digital faz e traz aí, impacta na saúde mental, adoecendo eles. Por quê? Porque quando ficamos aqui muito tempo, isso daqui vai trazer muita adrenalina ou muito cortisol. Imagina uma criança jogando, jogo e competição, e corre aqui, perco ali, fico com raiva e não sei o quê, e não sei o quê. As meninas com fotos ou danças, e fica hora, e baixa, e vai, fica e fica. O que produz isso, não só psicologicamente, mas o que isso produz no cérebro?
tira, né, produz muita adrenalina ou cortisol, que a gente precisa de um pouquinho, mas em excesso ele faz mal. Aqui, química do cérebro, veneno no cérebro. E tira a serotonina, que é o neurotransmissor responsável pelo nosso bem-estar. Se você estiver muito triste e não tiver um motivo aparente, ela está com falta de serotonina, que é o hormônio, né, que regula o nosso bem-estar, o nosso humor. Hoje não tem um exame que meça exatamente isso, tem imagens, né, mais caras de laboratórios que mostram o cérebro de uma pessoa com depressão e com uma sem depressão. Falta de serotonina que foi causada por algum motivo. E as crianças que ficam muito aqui, diminui a serotonina do cérebro, ficando mais triste, perdendo a graça da vida, não querendo sociabilizar. Diminui também o excesso de adrenalina, a endorfina, responsável pelo bem-estar e pela autoestima. Aí a criança vai ficar o quê? Entediada. Você pode dar o maior estímulo para ela, ela não vai gostar, nada tem graça. Porque o excesso de dopamina, fico muito tempo aqui também, produz muita dopamina. Dopamina dá prazer, mas ela não traz alegria. Dopamina dá prazer e vicia. Aí eu quero ficar mais e mais aqui e não consigo largar. Eles não conseguem largar, porque dopamina é droga. Droga não química, é o mesmo efeito das drogas químicas. Então, né, você está preso. E aí não é só o pai lá falar, mãe, filho, não pode mais. Chega, eles vão ter o quê? Um piti, vai dar briga, vão se jogar no chão, vão bater nos pais, porque é o mesmo mecanismo, está dominado pela dopamina e vai ter até abstinência. Se você tirar ali o aparelho dele, ou o jogo, o aplicativo, que ele fica há muito tempo. Então, não é fácil esse processo. Se joga demais, depois você vai tirar, vai te dar trabalho, sim. Vai ficar bravo, vai se jogar no chão, vai querer bater em você, porque já ficou, talvez, viciado, e aí não é só psicológico, já é o cérebro, né, que precisa aí de um detox, e aí você não vai ser nada simples. Então, como ele afeta aí a saúde mental dos nossos pequenos e dos nossos adolescentes também. Sono. Impacta no sono. O sono quanto uma criança, Aline, você acha quanto uma criança de 8, 9, 10 anos precisa dormir por noite? 9, quase. Precisa dormir 9 horas por noite. Faça a conta, aí o relógio dá conta. Nós, adultos, precisamos dormir de 7 a 8 horas por noite, senão algum impacto vai ter. Tem um ou outro adulto que acho que 2% da população pode dormir 6 horas, tem uma necessidade de sono só de 6 horas e está tudo bem. Um ou outro adulto tem uma necessidade aí de 10 a 12 horas por noite, senão ela vai sentir outro dia, vai ser assim um hábito de vida que vai trazer um prejuízo, sim, para a vida dela, a curto e muito mais a longo prazo. E hoje as crianças estão dormindo menos. Fala-se uma criança que tem computador ou celular vai querer dormir. Ela nem sente sono. Lógico, não sente sono. A luz azul inibe a produção de melatonina. Então, inibe a produção de melatonina, ela nunca vai sentir sono. Ela só vai realmente dormir quando o cérebro estiver ali esgotado. Então, os nossos hábitos de vida, e criança que não dorme, privação de sono é, assim, terrível para adultos. É veneno. Imagina para a criança que está em desenvolvimento, precisa formar várias coisas do seu corpo e do seu cérebro. E aí, não é só isso. A melatonina que a gente produz.
Antigamente, como Deus fez, né, dava à noite, começava a escurecer, o sol ia se pondo, tinha alguma luzinha, muita gente não tinha a luz elétrica que temos, e automaticamente a gente ia produzindo grandes quantidades de melatonina e ia dormir, adormecendo. Para a questão da higiene do sono, né, os especialistas falam que por volta de 2 ou 3 horas antes da gente dormir, a gente tem que diminuir um pouco o barulho na casa, deixar um ambiente mais calmo. E a gente deveria ter aquelas interruptor de energia que você liga e desliga, aqueles de botãozinho, que você vai diminuindo, gradualmente você vai diminuindo a bexiga. Ai, que susto. Não fui eu que liguei nada aqui. Você vai diminuindo gradualmente a luz, escurecendo aos pouquinhos, deixando mais escuro, para o seu cérebro ir o quê? Se acalmando. Você tem dificuldade com seu filho? Né? 2 horas antes. E aí fala, né, que nós, como adultos, se ficarmos aqui, ó, no celular, e aí falamos, temos insônia. Ficamos, largamos ali o celular e em 15 minutos queremos dormir. Depois que largamos a luz azul, nosso cérebro pode levar de 40 minutos a 2 horas para dormir, para adormecer ou para a produção da melatonina em grandes quantidades. Aí ela começa. Tem pessoas que largaram o celular e ainda vão levar 2 horas. Aí vem lá e me fala, tenho insônia. Né? É um hábito de higiene do sono que está inadequado. E alguns podem até dormir antes, mas não ter um sono de qualidade. Porque quando a gente fala de sono, não é só quantidade, é o quê também? Qualidade. Você tem que dormir super bem, né? Então, disso também que as nossas crianças estão dormindo muito pouco, e cada fase no livro que vocês receberam, né, que o Departamento Infantil comprou lá, fala da necessidade de cada fase do sono e quanto as crianças estão dormindo menos hoje. Isso é um impacto que também vai trazer grandes prejuízos com relação à atenção, à memória, à aprendizagem e várias outras coisas. Fora os perigos, né? Provavelmente vocês fizeram o Quebrando o Silêncio, e o Quebrando o Silêncio era sobre violência digital, e vocês estão sabendo, né, de todos os perigos que ocorrem dentro do mundo digital. Não fale com estranhos, filhinho, não aceite amizades de pessoas estranhas. E como isso tem acontecido, fala-se que um pedófilo leva cerca de 40 segundos para encontrar uma foto do seu filho. Você postou uma foto mais diferente ou com uma roupa curta, em 40 segundos, o pedófilo acha ali, de alguma forma, eles têm meios e aplicativos para acessar, né, e, de alguma forma, isso atrai muito eles. E aí, fora que as orientações básicas que a gente dá, não converse com estranhos, não aceite pedidos de amizade de pessoas estranhas. Mas quem é estranho? E aí, muitos deles se passam como o quê? Criança. Como criança, eles estão lá nos jogos infantis, estão, né? Eu sou criança, uma vozinha de criança, alguma coisa assim, e as crianças, não, é meu amigo. E viram amigos íntimos. Nossa, é meu melhor amigo, não vivo sem ele. Como virar amigo de uma pessoa que você nem conhece? E aí, entende que é muito mais do que orientar, não converse ou converse com estranhos? E eu tenho inúmeras histórias. Às vezes, vou fazer palestras sobre o Quebrando o Silêncio e eles vêm aos montes para me contar. Olha, a pessoa fez isso comigo, ou não sei o quê. Sabe, tia, o joguinho daquela da Ângela, lá no fundo, tem um negócio que eles pedem que você mande uma foto pelada para eles, ou uma foto com pouca roupa. Então, vai muito mais os perigos, né, que nós temos e precisamos, de alguma forma, olhar, observar e ficar atentos, porque vocês viram que, com o vídeo do Felca, muita gente, tipo assim, levou um susto.
e muitas leis foram criadas, mas e aí depois vinha crianças defendendo e dizendo, não, eu já sei o que eu quero para a minha vida. Eu tenho 12, eu tenho 14 anos, eu tenho 15, a minha mãe quer mandar na minha vida. Criança de 12, 14, 16 anos tem condições de dar conta da vida deles? Ah, lógico, imagina, eu fiz porque eu quis. Fez porque quis? Nada. Você foi induzida, manipulada, seduzida pelo mundo digital, hipnotizada pelo mundo digital, como os jogos que estão por trás para deixar a criança irritada, para deixar a criança viciada. Cada jogo tem o quê? Um objetivo. Semana passada, alguém me contava, né, de alguns jogos, e ele falou, vou te contar tudo hoje. Todos os meus segredos minha mãe mandou te contar. E aí ele contava que, em alguns jogos que ele acessa, tem muita pornografia. Ele falou, não, a gente joga lá, aí as pessoas têm um momento... Eu fiquei sem entender como é isso. Estão jogando o jogo de corrida de carro, daqui a pouco, sei lá, para o carro e faz o quê? Eu falei, não, o quê? No jogo, anime? Não, é sexo mesmo. É cenas de estupro, ao vivo. E aí, né, e você pensa que está jogando alguma coisa assim. E aí ele falou, eu procuro assistir ou jogar quando a minha mãe está lá ocupada, alguma coisa assim, para ela não ouvir o barulho da cena, alguma coisa assim. E aí outra questão que pode destruir, que é a sexualidade dos nossos filhos, porque as crianças acessavam pornografia antigamente, ou de alguma outra forma, por volta dos 12, 13 anos. Hoje, eles acessam ou têm contato, né, por diversas formas, por volta dos 8, 9 anos. Aí você pensa assim, meu filho não sabe de nada. Não vou falar com ele sobre isso. Mas se eles estão, de alguma forma, tendo esse conteúdo de forma inapropriada, inadequada, aos 8, 9 anos, em que momento a gente precisa conversar? Às vezes, eles nem sabem do que se trata, do que daqui a pouco está lá. E aí a gente tem um problema sério, às vezes, para o futuro, para a vida toda, que é a questão de uma sexualidade, né? Uma compulsão sexual. Um vício que depois as relações de cara a cara não tem mais graça, o que tem graça é só através do mundo digital. Então, todo cuidado, fora, né? Eu lembro que eu ficava inconformada aí, lá em casa, e até hoje, né, porque já passaram dessa fase, com o TikTok, as dancinhas. Eram dancinhas muito sensuais. Que daí a criança está brincando, mas as danças têm um remeleixo que tira, de alguma forma, ali a infância da criança e expõe ela aos olhos dos pedófilos, aos olhos de uma erotização precoce. Então, todos esses perigos que a gente tem que ficar aqui, né, do excesso da adrenalina, do cortisol, que depois eles não têm mais controle. A Fábrica dos Cretinos Digitais, que é esse livro, ele fala de que como a inteligência e a aprendizagem... Já estou terminando, tá? Quantos minutos eu já preguei, Sara? 40? Não, mais 5 minutos. Ele fala de como a inteligência das crianças está sendo afetada. Ó. Porque, pela primeira vez, os filhos têm um QI inferior aos pais. Inteligência, QI, atenção, concentração, aprendizagem. As crianças estão... Por quê? Porque criança precisa o quê? Engatinhar, brincar, subir em árvore, pular, andar de bicicleta, conversar. Quem estava ali atrás tem um menininho que não tem celular. Aí tem um outro que também, eu dei parabéns para ele. Aí o tio falou, eles precisam atentar aos outros. É isso mesmo. Criança sem celular dá trabalho, né, pai? Ele atenta muito, quer brincar, pula, derruba, quebra a casa, quebra os móveis e joga bola e não sei o quê. Enlouquece, é muito mais simples dar o celular e pronto. Fica quietinho ali, horas e horas, 10, 12 horas, vai ficar quietinho. Mas isso tem um impacto, né? Porque o QI é nato e estimulado. Então, se não estimula a sociabilização, a coordenação motora, a brincar, nós estamos o quê? Vai impactar no QI, na inteligência. De
coordenação motora, de outras coisas que precisam ser aí muito estimuladas. Então, todo esse cuidado que a gente precisa ter. As crianças de hoje, eu era professora de artes, já não sou professora de artes há 10 anos. E aí eu tinha crianças que, no começo, recortavam bem bonitinho. Se dava o desenho, eles recortavam, faziam. Depois, com os outros anos, as crianças não conseguiam mais recortar. Não conseguiam usar a tesoura. Coordenação motora fina estava o quê? Ruim, porque coordenação motora é quando a criança brinca, desenha, risca, pega barro, anda na areia, corre descalço, e que nós temos tirado também só por esse, né, só pela tela, nada de trabalhar ou estimular. Depois você tem que pagar lá fisioterapeuta ou psicomotricista. Então, atrapalha assim na atenção, na concentração. Tem crianças, né, que tem uma pesquisa que deram uma lista de palavras para as crianças, sem eles jogarem nada ou usar os aplicativos, e uma lista de palavras para crianças que usavam e jogavam. No outro dia, voltaram, né, e pediram, me fale o que vocês... As crianças que não tinham jogado ou assistido, lembravam de 80% a 90%. E as crianças que tinham feito, né, jogado, assistido outras coisas, não lembravam nem de 40% do que eles tinham conversado ou dado ali para memorizar. Então, é disso. Aqui nós temos a Cracolândia. Você deixaria seu filho aqui? Mas esse aparelho tem os seus perigos. Não só perigo de abuso digital, de violência digital, mas tem perigo também para o cérebro, para a saúde mental, para a privação do sono, para o desenvolvimento do cognitivo, da aprendizagem e várias outras coisas. Não que você deva proibir, mas é que você tem que usar com sabedoria. No meu livro tem algumas dicas, né, como a gente pode trabalhar um pouquinho sobre isso. E aí é a gente que controla. Muitos pais vêm lá e dizem, conversa com ele, está assistindo pornografia, dá uma conversa. Gente... O adulto, às vezes, não controla isso. Ele perde o controle. E um cérebro imaturo que começa a amadurecer melhor, ali o córtex pré-frontal, aos 18, 19 anos, aonde ele começa a ter um autocontrole, aonde o sistema frontal dá a ele aí controle inibitório maior para tomar decisões um pouquinho com mais sabedoria, que hoje os nossos jovens não estão tomando tanto, porque não têm estimulado o amadurecimento ou a maturidade por excesso de mundo digital. Então, a gente não pode deixar por conta deles. É nossa responsabilidade a educação dos nossos filhos. É nossa responsabilidade trabalhar, dizer o que pode e o que não pode. E, olha, nós precisamos estudar muito, muito sobre esse assunto, porque nós não sabemos o que tem aqui, e isso daqui é atualizado todo o tempo, muito rapidamente. E aí eles sabem muito mais do que a gente. O perigo que nós temos de todas as formas para o desenvolvimento, para a saúde física, mental e espiritual do seu filho, para os relacionamentos, o lado profissional, os relacionamentos afetivos e os relacionamentos sexuais dos seus filhos. Depende de usar isso daqui com sabedoria. Usar com sabedoria. E não é eles que sabem usar, é a gente que vai ensiná-los, a educar eles nesse mundo digital. Sabe, quando Ana falou assim, ela falou, em 24, ela diz assim, agora eu o dedico ao Senhor, porque toda a sua vida ele pertencerá ao Senhor e ali adorará. Nesse mundo digital, as crianças estão... Vamos ver. Será que eles nos ouvem? Será que eles ouvem a voz de Deus? Se Deus fosse falar assim, Arthur, Arthur, ele ouviria? Antonella, Antonella, Gabi, Murilo, Heitor, Sofia. Sofia, cadê a Sofia?
Sofia, será que ouviríamos nesse excesso de mundo e aplicativos? Entende a nossa responsabilidade de colocar e dedicar os nossos filhos. Mas dedicar os nossos filhos não é só trazer e entregar aqui. É assumir o nosso papel de oração, de monitoramento. E olha, eu falo, como profissional de saúde, que esse mundo tem trazido certos prazeres às pessoas. Esse mundo digital também tem trazido alguns prazeres, mas é mais dopamina, mais prazer do que felicidade. E felicidade verdadeira são construídas em relacionamentos significativos. Relacionamentos significativos, atividade física. E aí nós temos que construir o quê? Relacionamentos significativos com os nossos filhos. E para construir relacionamento significativo, nós vamos ter que fazer, às vezes, uso, detox e uso com muita sabedoria. Porque nós vamos dedicar aí, igual Ana, que falou assim, agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida, ele pertencerá ao Senhor. Pais, se vocês não souberem usar e trabalhar, vai ser difícil entregar seu filho ao Senhor, porque a sua mente estará o quê? Super estimulada e difícil aí ouvir a voz de Deus. Você pode gritar, assobiar, como muitas vezes nós temos que gritar em casa, que ele não vai ouvir, porque ele está super estimulado. Que Deus te ajude, que você possa fazer escolhas com sabedoria. E eu sei que não é fácil, porque nós, como pais, temos que trabalhar muito, muito mais. A vida não tem sido difícil para ninguém, mas aí nós temos que fazer as nossas escolhas. Escolher Jesus na nossa vida e na educação dos nossos filhos, contar com Ele e fazer a nossa parte é o melhor, mas também exige sacrifícios. Eu quase nem me lembro, foi há muito tempo atrás, quando eu conheci a Cristo, entreguei meu coração. Com Deus em minha vida, pensei achar só paz. Passei por duras provas, eu achei que era o fim. Milagres eu não via, nem saída ou solução. Eu me lembro quantas vezes minha fé vacilou, mas o amor de Deus mostrou-me a certeza de vencer. E hoje sei que Cristo é o caminho que sempre seguirei. Escolho Jesus sem olhar para trás. Eu tomo sua cruz e sua mão. Entrego meu ser e meu coração. O que mais posso oferecer? Assim como a noite irá findar e um novo sol irá brilhar, decidido hoje estou. Escolho Jesus. Eu temo confessar a maneira que vivi. Eu almejava ser perfeito,
a vida eterna atingir. Mas Cristo veio oferecer-me sua graça e seu perdão. Na cruz pagou o grande preço por minha eterna redenção. Só Jesus é a saída, Ele é luz na escuridão. Ele é o príncipe da glória, de infinita compaixão. Agora entendo a diferença de ter Cristo em meu viver. Só pela graça vem a vitória, confiando em seu poder. Escolho Jesus sem olhar para trás. Eu tomo sua cruz e sua mão. Entrego meu ser e meu coração. O que mais posso oferecer? Assim como a noite irá findar e um novo sol irá brilhar, decidido hoje estou, escolho Jesus. Hoje escolho Jesus, sempre escolho Jesus. Escolho Jesus sem olhar para trás. Eu tomo sua cruz e sua mão. Entrego meu ser e meu coração. O que mais posso oferecer? Assim como a noite irá findar e um novo sol irá brilhar, decidido hoje estou. Escolho Jesus. Que nós possamos, com muito amor e sabedoria, exercermos os nossos papéis. A gente falou do excesso de dopamina, que às vezes até os adultos têm. E o excesso de dopamina, além de tirar a serotonina e a endorfina, ele tira a ocitocina, que é responsável por amor e carinho, por empatia. Por isso os adolescentes às vezes são tão frios, ou têm tanta desconsideração com os pais ou com os professores. Mas que todas as reformas ou as coisas que nós possamos usar, que nós possamos usar e fazer com muito amor e sabedoria, entendendo dos perigos. Talvez tenham alguns adolescentes aqui que não gostaram do que ouviu, mas pense que isso daqui pode ser como se fosse uma droga. Se você quisesse cocaína e pedisse para o seu pai daria? Então, isso daqui é alguma coisa que pode fazer muito mal para você, inclusive na formação da personalidade. Os adolescentes estão sendo influenciados, não formam a sua própria identidade, formam a identidade baseada nos influenciadores, ou nas atrizes, ou nos atores, ou nos animes. E aí a gente precisa o quê? Deixar o controle nas mãos de Jesus. E nas mãos de Jesus, pedir para que Deus também dê sabedoria a nós, adolescentes, para que nós possamos entender que nem sempre o que a gente quer é o que faz bem para a gente. Então, que Deus nos dê muito amor e muita sabedoria. O assunto é muito longo, a gente poderia ficar aqui 4 semanas, falando quantas horas, mais do que 3 horas, crianças. Os adolescentes não podem, 2 horas até depois dos 8, 9 anos, e 1 hora de crianças aí a partir dos 4 anos até 6, só 1 hora por dia. Isso inclui qualquer coisa de lazer. Seja assistir um vídeo, não é fazer lição, mas às vezes eles pegam e fazem a lição e já ficam lá, lazer.
Então, vamos orar para que Deus nos dê sabedoria. Não é fácil, não é verdade? Não é fácil ser pai hoje em dia. Então, vamos ficar em pé e agradecer aí a Deus. Querido e amado Deus, obrigada porque o Senhor nos criou e sabe como funciona o nosso cérebro e o nosso corpo. O mundo tem trazido tantos atrativos que tem nos seduzido e muitos desses têm feito mal à nossa saúde física, mental e espiritual, tem nos afastado de Ti, nos afastado dos nossos relacionamentos, das verdadeiras conexões, mas que o Senhor possa nos dar sabedoria, amor, para que nós possamos entender o que faz bem para o nosso corpo e usar com sabedoria também os aplicativos do mundo virtual. Abençoa os pais dessa igreja, essas crianças, que possam ter uma infância, uma adolescência feliz e crescer e ter uma vida saudável e viver nos teus caminhos, que nós possamos nos encontrar todos naquele grande dia nas mansões celestiais. Abençoa essa igreja, a liderança, o pastor Paulo e sua família, em nome de Jesus, amém.